Bem-vindos a mais um encontro. Hoje vamos falar de Mercúrio retrógrado. E porquê que vamos falar de Mercúrio retrógrado? Porque o Mercúrio está retrógrado neste momento. Ele está a retrogradar no signo de Caranguejo. Todos os planetas realizam movimento retrógrado. Todos. À exceção dos luminares da Lua e do Sol. Portanto, a Vênus retrograda, ou Marte retrograda, ou Júpiter retrograda, Saturno, Urano, Neptuno, Plutão, todos os planetas retrogradam. O fenómeno da retrogradação é um fenómeno aparente e de perspectiva. Do ponto de vista da Terra, o planeta parece recuar no céu. Portanto, o Mercúrio, neste caso, vamos imaginar que ele está no grau 25 de Caranguejo, amanhã vai estar no grau 26, depois vai estar no grau 27, depois no grau 28, depois continua no grau 28, depois continua no grau 28, depois continua no grau 27, depois 26, depois 25, depois 24 e aparentemente ele começa num movimento para trás. Isto chama-se a retrogradação do planeta. Ora, este fenómeno da retrogradação depende essencialmente de duas qualidades. Quais são estas qualidades, estas características? Primeira, que cada planeta tem uma velocidade à volta do Sol. Portanto, cada planeta tem a sua órbita e quanto mais próximo do Sol, mais rápido ele é. Portanto, o planeta mais rápido de todos é o Mercúrio. O mais lento de todos é o Plutão. Depois, todos os planetas orbitam à volta do Sol no mesmo sentido. Portanto, todos eles fazem um movimento à volta do Sol no mesmo sentido. Já todos certamente assistimos a este movimento ao andarmos de carro ou de comboio. Quando fazemos uma ultrapassagem na estrada, o carro que ultrapassamos, estamos a ultrapassar um carro, esse carro parece que está a andar para trás. Porquê? Porque eu acelerei para ultrapassar um carro e então ele anda para trás. Portanto, o vetor posição é completamente dependente da relação entre dois pontos. Se o carro onde eu estou acelera, aquele que eu estou a ultrapassar anda para trás. Isto é um movimento aparente e relativo. Se eu vos perguntar, o nosso planeta está a andar? Sim, ele está a andar, mas em relação a nós que estamos sentados em cima dele, ele está parado. Então, um corpo está parado ou em movimento consoante a sua relação com outro corpo. O Mercúrio retrograda cerca de 3 semanas. Especificamente são de 19 a 24 dias. E retrograda 3 vezes por ano. Mais ou menos de 4 em 4 meses temos uma temporada de 3 semanas com Mercúrio retrógrado. E normalmente isso acontece em signos do mesmo elemento a cada 2 anos. Ou em elementos mistos. No caso do momento atual, no caso de 2026, o Mercúrio retrograda nos signos de água. Portanto, nós podemos ter retrogradações de Mercúrio em elementos mistos ou no mesmo elemento. Em 2026, Mercúrio retrogradou em Peixes, está a retrogradar em Caranguejo e vai retrogradar
em Escorpião, os três signos d'água. Então, a água é um elemento mais de introspeção, mais de olhar para dentro, mais de sensibilidade, mais ligado com a memória, com o psiquismo, com a vida interior, com as nossas fragilidades, com as nossas inseguranças. Tivemos aqui, antes de iniciar a gravação, a falar com elementos do nosso grupo, onde ambos com ascendente virgem passaram nos últimos dias por marcos muito significativos. Um ascendente virgem, não é balança, é virgem, porque é regido por Mercúrio. Um ascendente virgem perdeu o emprego, era professor, dava aulas, dava explicações, tem o Mercúrio muito forte e esta retrogradação fez, ou seja, foi, não é causa, mas foi síncrona com um despedimento. Quer dizer, terminou o trabalho. Então a pessoa vê-se diante de uma experiência angustiante. Quer dizer, ninguém gosta, a menos que o trabalho seja muito mau, ninguém gosta de se confrontar com não ter trabalho. Na verdade, trabalho todos temos, às vezes podemos é não ter emprego. Um, o outro elemento do grupo partilhou connosco que teve muitos dias numa grande angústia, numa grande ansiedade para partilhar com familiares um não. Teve, teve que treinar a sua forma de falar para partilhar um não, para pôr limites. E foi muito difícil, e na hora de abrir a boca, disse sim. Portanto, vejam como tudo isto são temas que mexem muito com sentimentos, com emoções, com memórias, com fragilidades e confrontam-nos com as nossas águas. Portanto, confrontam-nos com a nossa história, confrontam-nos com a nossa memória. Por exemplo, não há propriamente um receituário, porque isto não é a farmácia para passarmos receituários, mas qualquer coisa que nos aconteça neste período do Mercúrio retrógrado em signos d'água deve ter uma maior atenção para nos fazer refletir sobre que emoções afloram nestes momentos, que experiências eu me confronto nestes momentos. Num dos casos, aflorou muito medo, muita insegurança, muito pânico. E nós não costumamos falar muito das nossas águas, nós não partilhamos muito tristezas, nós não partilhamos muitos medos. A gente vai partilhar nas redes sociais conquistas, vitórias, alegrias, sucessos, maravilhas, coisas bonitas. Ninguém vai partilhar hum, coisas mais negativas, mais tristes. Quer dizer, há quem partilhe, mas não é propriamente o mais partilhado. E então, em 2026, Mercúrio retrogradou em Peixes de 26 de fevereiro a 20 de março, já passou. A fase do comboio das tempestades foi ali no final de janeiro. E, portanto, esta fase do Mercúrio retrógrado em Peixe ainda abarcou um país dilacerado por experiências muito aquáticas, muito caóticas. A fase que nós estamos a viver agora é a do Mercúrio retrógrado em Caranguejo, de 29 de junho a 23 de julho, e daqui a 4 meses, mais ou menos, vamos ter o Mercúrio retrógrado em Escorpião, de 24 de outubro a 13 de novembro. E perguntam vocês, então, mas que características tem um planeta retrógrado? Porque eu posso ter nascido
com o Mercúrio retrógrado, eu posso ter nascido com a Vênus retrógrada, eu posso ter nascido com muitos planetas retrógrados, Saturno, Júpiter, Urano, Netuno, Plutão, e tudo isso tem uma leitura. Um planeta retrógrado é um planeta virado para dentro. É um planeta que está num nível de desenvolvimento particular. Ou seja, um planeta retrógrado tem uma leitura específica quando estamos a analisar um mapa. É um planeta num nível de vibração e de desenvolvimento muito particular. A retrogradação confere ao planeta uma postura introspectiva, interiorizada e mais virada para dentro. Portanto, uma pessoa com muitos planetas retrógrados é uma pessoa muito mais introspectiva, muito mais virada para dentro, virada para o que é essencial. E só por isso já é uma pessoa com características anormais, incomuns. Porque os próprios planetas retrógrados são planetas anormais, incomuns. Portanto, uma pessoa com os planetas retrógrados é uma pessoa anormal, foge à norma, foge ao que é comum. Há quem considere a retrogradação um marcador evolutivo. Por exemplo, o Jeff Green dizia que é um sinal de evolução ter planetas retrógrados. Não quer dizer que sejas muito evoluído e, portanto, que já tenhas uma auréola em cima da cabeça, mas quer dizer que a tua evolução passa por olhares mais para dentro do que para fora, seres mais reflexivo do que impulsivo e até poderes percepcionar as coisas que os outros à tua volta não percepcionam. Portanto, se tens planetas retrógrados, tens um olhar, no caso de Mercúrio, tens um olhar sobre a vida, sobre as coisas, sobre ti e sobre os outros, muito particular. Já vamos ver como é que estas particularidades se podem manifestar. Porque pode ser particular porque é bizarro, porque é louco. Pode ser particular porque é genial. A fase da retrogradação é uma fase tripartida. Portanto, a retrogradação não é só começa naquele dia, acaba naquele dia. Não. Ela é mais complexa do que isso e a maior parte das publicações na internet ficam na espuma. Ficam na espuma da informação. Que é, daquele dia àquele dia, ninguém pode enviar e-mails, ninguém pode comprar nada, ninguém pode fazer nada, têm que ficar calados, mudos e quietos. E isso é tudo uma fantochada. Então, as fases da retrogradação são mais complexas que isso. E Deus nunca ia fazer uma coisa nos céus bizarra destas. Se o Mercúrio fica retrógrado, há uma intenção evolutiva para isso acontecer. Se eu perco o meu trabalho num Mercúrio retrógrado e Mercúrio rege o meu mapa, o meu ascendente. O ascendente que é a energia que me faz ascender espiritualmente e na vida. Se eu perco o meu trabalho no momento em que o Mercúrio está retrógrado, isto é um chamado dos deuses, é um chamado da minha alma para que eu reveja o meu caminho, para que eu reveja qual é a minha via de realização, qual é a forma que eu estou a usar a minha palavra, os meus conhecimentos, os meus dons e os meus talentos. Porque os talentos, os dons que Deus nos dá, são para ser usados. Se tu não estás a usar os teus dons, isso tem um preço. Isso vai ter um preço. Os nossos dons precisam ser partilhados, os nossos dons precisam ser comunicados. E os nossos maiores dons estão registados no signo do nosso ascendente. Portanto, o nosso ascendente é uma energia brutal que é muito importante nós conhecermos o nosso ascendente e vermos como é que ele nos pode
ajudar na nossa vida, porque é uma energia importantíssima para o nosso crescimento. Então, se eu perdi o trabalho no Mercúrio retrógrado, poxa, Deus não fazia uma coisa destas comigo. É um livramento, é uma ajuda, é um sinal, não é uma tristeza. Eu não tenho que estar triste porque perdi o meu trabalho. Eu devo ficar contente porque é o momento de eu realmente perceber o que é que eu quero. Será que eu estou a usar os meus dons, os meus talentos, os meus recursos, os meus conhecimentos, a minha sabedoria? Porque isso é Mercúrio. Mercúrio é a minha inteligência, é a minha informação, é o que eu conheço. E mais, às vezes, e já vamos falar disso um bocadinho mais adiante, às vezes a gente só trabalha na vida. Há pessoas que acham que a vida é só trabalhar. Acordou, lava os dentes, vai trabalhar. Para de trabalhar, chega a casa, deita-se. Pronto. E é assim a vida. Dorme e trabalha, dorme e trabalha. E acham que isto é viver. E muitas das vezes a retrogradação são as tais quebras, são as tais rupturas na linearidade da nossa vida. Estávamos nós muito bem a andar assim, lá, 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 como o capuchinho vermelho que vai andando na floresta e de repente aparece-lhe o lobo mau. E o lobo mau desvia completamente o caminho do capuchinho vermelho. Assim, o Mercúrio retrógrado são sinais dos céus para que nós possamos inverter os nossos movimentos, para que nós possamos reorientar-nos. É muito interessante hum, olharmos para a vida de pessoas que estão muito sujeitas à energia mercuriana e, portanto, que se mexem muito, têm a cabeça muito acelerada. Quais são os signos das pessoas? Quais são os signos mais intelectuais do zodíaco? Quais são os signos mercurianos do zodíaco? Gêmeos e Virgem. Quando eu tenho muitos planetas em Gêmeos e muitos planetas em Virgem, o Mercúrio está a bombar na minha vida. Eu vivo com a minha cabeça a mil. Tá, 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 tá. Se eu ligar uma máquina, um encefalograma de uma pessoa com planetas em Gêmeos e planetas em Virgem, aquilo está sempre a fazer bum, 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 bum. Quer dizer, a atividade elétrica do cérebro, do sistema nervoso de uma pessoa com planetas em Gêmeos, com planetas em Virgem, é altíssima. São pessoas muito nervosas, são pessoas que sofrem muito porque pensam muito. Quando uma pessoa pensa muito, ela pensa o dia da manhã, ela pensa o que fez ontem, ela está constantemente a pensar. Isto é uma chatice. Ai, é muito difícil ter uma pessoa destas perto de nós quando não somos nós próprios. Porquê? Porque às vezes somos os próprios. Enquanto o problema está fora de nós, estamos nós safos. O problema é que somos quando nós somos os próprios. Oh, Miguel, eu tenho meia dúzia de planetas em Gêmeos e em Virgem. O que é que eu faço? Vou-me atirar da ponte? Não. Agora, no momento em que eu vou para a cama, é difícil adormecer. Eu ponho a cabeça na almofada e agora como é que eu paro a cabeça? Não para. Ela vai buscar tudo. Ela vai buscar o que eu vou fazer amanhã, ela vai buscar o que é que está mal, o que é que eu vou vestir, o que é que eu vou comer, e amanhã vou falar com aquele e vou fazer aquilo. E se tenho um problema não está resolvido, aquilo fica na minha cabeça. Reparem como a vida intelectual e mental de pessoas com planetas em Gêmeos e em Virgem é muito ativa. Graças a Deus que existem Mercúrios retrógrados. Porquê? Porque são fases de desaceleração, de desaceleramento dessa atividade. E como é que uma pessoa desacelera, Miguel? Às vezes tem que ser um tijolo na cabeça, às vezes tem que ser um acidente, às vezes tem que ser um azar. Muitos azares na nossa vida são autênticos milagres. Muitas vezes a gente pode achar, isto foi um azar. Não, isso foi um milagre.
Então, muitas das vezes, o Mercúrio retrógrado é uma oportunidade única na vida para abrandar. Agora, eu abrando às boas, por vontade própria, ou às más, por coação. A vida tem que mandar uma experiência para me parar. A vida tem que mandar uma experiência, uma pessoa, uma circunstância, às vezes uma catástrofe. Se eu escorregar numa casca de banana e partir as minhas costelas todas, é uma catástrofe. Mas é uma catástrofe que pode ser muito importante para eu estar quieto. Porque se não fosse aquele acidente, eu ia me espatifar mais ainda. Então, reparem como a leitura das coisas é muito particular. Estava eu a falar das fases da retrogradação. Eu já vou ler o que é que vocês estão aqui a escrever nos comentários. As fases da retrogradação. Portanto, a retrogradação tem três fases. A primeira fase chama-se pré-sombra. E é a mais importante de todas. E é que ninguém fala. A pré-sombra inclui a estação. A estação é quando o planeta fica estacionário, fica parado num determinado grau. Aí estão-se a concentrar muitas energias. Então aí a pessoa está a atrair experiências de saturação, muitas vezes intelectual, nervosa. Então, quando nós estamos mais ansiosos, mais sobrecarregados, com o nosso sistema nervoso mais sobrecarregado, temos que ver o nosso Mercúrio. O Mercúrio fala do nosso sistema nervoso, fala do nosso sistema respiratório. Quando nós estamos ansiosos, nós começamos logo a ter outra respiração. Não é à toa, quando eu vou para as aulas de meditação, de yoga, de relaxamento, a primeira coisa que me pedem é vamos aprender a respirar. E de repente o meu cérebro muda o seu, o seu mindset. Porquê? Porque a respiração introduz no sistema nervoso um novo parâmetro, um novo ritmo. Então, primeira fase da retrogradação. A retrogradação tem três fases. A primeira delas é chamada pré-sombra, quando o planeta desacelera e fica. Ainda há aqui pessoas a entrar. Ok. Quando o planeta desacelera e fica estacionário, muitas vezes, quando nós estamos a ver as efemérides, existem umas letrinhas que caracterizam as estações. Há a estação retrógrada e há a estação direta. Quando uma estação é retrógrada, nas efemérides nós vamos ler SR. Quando a estação é direta, vamos ver D, Direct Station, DS. São siglas em inglês. Stationary Retrograde, falta-me aqui o meu accent inglês, o nosso professor de inglês que nos corrija se eu estiver muito ao lado, mas isto são detalhes para quem vê efemérides, não é? É nesta fase que surgem os temas centrais que vão ser revistos, repetidos ou relembrados na retrogradação. Portanto, há uma fase de apresentação do tema. O tema aparece na fase pré-sombra. Portanto, os problemas do Mercúrio retrógrado aparecem dias antes do Mercúrio começar a andar para trás. Porque ele, antes de começar a andar para trás, ele fica parado. E nessa estação, fica ali uns tantos dias no mesmo grau. Nessa estação, formulam-se as primeiras concentrações de problemática. A problemática surge ali. Há uma concentração de temas ali naqueles dias. O problema surge na fase pré-sombra. A segunda fase é a retrogradação propriamente dita.
em que o planeta anda mesmo para trás. Portanto, se ele está no grau 10, passa para o grau 9, grau 8, grau 7 e assim sucessivamente. Os primeiros 10 a 12 dias deste movimento retrógrado continuam a ser desafiadores. Portanto, se a retrogradação demora 3 semanas, a primeira semana da retrogradação é também a mais intensa, é a mais desafiadora. É quando a gente começa a ver as coisas a andar para trás. Porquê? O que é andar para trás? Às vezes, andar para trás pode ser acontecer algum azar. Ora, azar e sorte são palavras vazias que não significam nada. Mas a gente usa-as. E então, se elas existem, é para a gente as usar. Acontece-nos algum azar, acontece-nos alguma experiência no Mercúrio retrógrado e a gente tem a sensação de déjà vu. Ah, eu já conheço isto. Despediram-me. Ah, eu já sei o que é estar desempregado. Outra vez, desempregado. Poxa, isto outra vez. Portanto, há aquela sensação de isto outra vez. E repete-se. Porquê? Porque nas fases do Mercúrio retrógrado, normalmente confrontamos com temas que não ficaram muito bem resolvidos. Confrontamos com temas que às vezes escondem medos, escondem conteúdos inconscientes que não foram muito elaborados. E então, muitas das vezes, a pessoa vê-se diante de experiências repetidas no Mercúrio retrógrado. Tudo o que nós não elaboramos repete-se. Tudo aquilo que tem uma grande carga emocional dentro de nós e nós não elaboramos. O que é elaborar? É digerir, é interiorizar, é ressignificar, é passar por aquilo, vivendo completamente aquilo, sem fugir, sem esconder, viver completamente aquilo, não é? É a experiência de totalidade. Na fase da retrogradação, devemos, sobretudo, fazer os 3 R's. Rever. Para onde é que vamos? Para onde é que estávamos a ir? Estávamos a ir para um abismo? Estamos, estamos como? Como é que estamos? Não é? Portanto, rever. Depois, relembrar. Relembrar o que é que isto que me aconteceu, o que é que isto me faz sentir, o que é que isto desperta em mim. Depois, ressignificar. Ah, isto veio comigo, eu agora consigo encontrar experiências do passado que me despertaram ressonância com esta experiência que eu estou a viver e agora eu consigo dar um novo significado àquilo que eu atraí. Isto parece um bocadinho complexo, mas quem já fez psicoterapia sabe que as experiências que nós repetimos na vida, elas repetem-se porque precisam ser ressignificadas, precisam ser elaboradas, precisam ser sentidas, precisam ser atravessadas, sobretudo. As experiências que surgem são sempre as mais importantes. Não é aquilo que a gente gostaria, é aquilo que a gente vive. Portanto, aquilo que a gente vive é mais importante do que aquilo que a gente gostaria de estar a viver. E devemos olhar para essas experiências com mais profundidade, porque algo precisa ser reconhecido, algo precisa ser olhado, algo precisa ser visto. A terceira e última fase da retrogradação é o pós-sombra. Portanto, há o pré-sombra, há uma estação, há a retrogradação, há outra estação, e depois dessa estação, o planeta começa a ficar direto, chamado período pós-sombra, quando o planeta volta a acelerar e sai da sua estação.
Normalmente, esta fase, esta etapa, é a de resolução e consolidação. Portanto, a primeira fase é o problema surge. A segunda fase é uma fase em que nos confrontamos para elaborar o problema, para elaborar a questão, ressignificá-la, sobretudo, revê-la, relembrá-la, integrá-la, e depois, a última fase da retrogradação é uma fase em que eu me devo sentir mais pacificado, mais pacificado. E reparem que os Mercúrios retrógrados vão bater, sobretudo, a um certo tipo de pessoas. E dizem vocês, mas quem são esses personagens que sofrem com Mercúrio retrógrado? Eu não sofro muito com Mercúrio retrógrado, mas há pessoas que sofrem imenso. O Mercúrio está retrógrado, pronto, a vida dela já afunda. Já há o problema, o carro já não pega, o computador já pega fogo, o telemóvel já não liga. Há pessoas para quem o Mercúrio retrógrado é profundamente frustrante. E vamos lá ver quem são essas pessoas. Primeira categoria de pessoas: aquelas que têm planetas em Gêmeos e em Virgem. Essas levam na corneta. Todas. Se eu tenho um planeta em Gêmeos, já vou levar na corneta. Se eu não tenho nada em Gêmeos, nada em Virgem, o Mercúrio retrógrado pode não fazer nada. E toda a gente nas redes sociais fala do Mercúrio retrógrado e a pessoa fica assim realmente. A mim não me varia nada, nada fica engatado, nada fica enguiçado, mas há pessoas para quem a vida fica muito travada, ou pelo menos dá um grande trambolhão quando o Mercúrio fica retrógrado. Primeiro grupo, planetas em Gêmeos, planetas em Virgem. Segundo grupo, ascendente regido por Mercúrio, ou seja, ascendente Gêmeos ou ascendente Virgem. Ou também pessoas têm um Mercúrio muito próximo do ascendente. Quando o Mercúrio está muito próximo do ascendente, até 10 graus para cima, casa 12, ou para baixo, casa 1, diz-se que o Mercúrio é o regente do mapa. Quando Mercúrio rege o meu mapa, poxa, o Mercúrio tem um poder enorme na minha vida. Eu posso ter ascendente Leão, com o Mercúrio em cima desse ascendente, e é o Mercúrio que é o regente do meu mapa. Não é o Sol, é o Mercúrio. Terceiro grupo de pessoas para quem o Mercúrio retrógrado vai bater muito. Pessoas que vivem muito aceleradas, ansiosas, preocupadas. Bem, Miguel, isso são todas pessoas do primeiro grupo. Se vivemos dispersos, o Mercúrio retrógrado também pode ser uma grande estocada na corneta. Se vivemos permanentemente ocupados, as tais pessoas workaholics, pessoas que vivem para trabalhar, pessoas que vivem sempre a falar, pessoas que não conseguem estar em silêncio. Entram no carro, têm que ter música. Entram em casa, têm que ter música. Chegam a casa, têm que falar com alguém. Pessoas que estão constantemente a fugir do silêncio, essas levam muito na corneta do Mercúrio em retrógrado. Há pessoas que não conseguem estar caladas. É um horror. Uma pessoa que não consegue estar calada é uma pessoa que precisa de ajuda, está em sofrimento. Ela está a fugir daquilo que sente. Depois, pessoas que consomem muita informação, sobretudo superficial e descartável, que é a maior parte de nós. Levamos o tempo ali a fazer scroll e a consumir informação. O Mercúrio retrógrado pode ser
uma experiência qualquer do nosso destino que nos vem trazer algo diferente. Eu lembro-me de uma vez na vida, uma vez, não quer dizer que se vá repetir, mas uma única vez na minha vida, eu tive um Mercúrio retrógrado, quer dizer, passei por uma experiência de Mercúrio retrógrado em que eu estava muito bem a dormir na minha caminha e de repente deu-me os calores, eu atirei os lençóis todos para o lado e tinha o meu computador em cima da cama, o meu portátil. O computador voou, que eu nunca mais o vi, espatifou-se todo contra a parede. Eu levei 2 semanas sem computador. Poxa, aquilo custou-me imenso. E eu pensei, mas por que raio é que Deus Nosso Senhor me mandou esta experiência? Claro que a gente fica ali a patinar um bocadinho, mas também durante aqueles dias em que não temos aquilo que a gente acha que nos faz falta, poxa, às vezes uma torradeira faz falta, um frigorífico faz falta. A gente, quando não tem, é que sente falta. Ainda mais nos dias de hoje, em que a gente está tão dependente da tecnologia. A gente, se a mel ficar avariada, a gente já acha que o mundo acabou. Imaginem quando a gente estraga um telemóvel ou perde um telemóvel. O mundo acaba. Se eu perco o meu telemóvel, o mundo acaba. É a morte. É o fim do mundo. Portanto, muita atenção. Pessoas que têm dificuldade em descansar, em estar em silêncio, em repousar, essas também sofrem muito com o Mercúrio em retrógrado. Por exemplo, nós vimos, não sei se o. Eu acho que não publiquei o vídeo, mas ficou aqui feito um vídeo de análise do mapa do Michael Jackson. O Michael Jackson era um Virgo, um Sol em Virgem, com Mercúrio retrógrado. E reparem como gênio, louco, incompreendido, super criativo. O Steve Jobs também é outro personagem com Mercúrio retrógrado. A Amy Winehouse, a Lady Gaga também tem Mercúrio retrógrado. Portanto, personagens não são só apenas artistas, são pessoas que, para lá da sua faceta de artistas, têm dificuldades estruturais de integração na vida. Sentiram que ninguém as entendia, sentiram-se marginais, sentiram-se incompreendidos, sentiam que não tinham nada a dizer e de repente perceberam que se pusessem aquilo tudo num papel, dessem umas guitarradas, realmente os outros gostavam. Há pessoas que têm tanta dificuldade de comunicar que a única maneira que têm de comunicar é fazendo uma música, é cantando, é pintando um quadro, é fazendo um poema. A gente não sabe, mas podem existir muitos problemas de expressão atrás de um grande criativo, de um grande artista. E a arte pode ser a forma que eles encontraram, a melhor, para se expressarem. Não tanto oralmente, mas por outras vias. O Príncipe Harry também tem Mercúrio retrógrado. O Barack Obama também tem Mercúrio retrógrado. Agora pergunto eu, já vou dar aqui a voz ao David. Agora pergunto eu, quantos planetas você, para já, quais? Depois quantos? Quantos planetas e quais vocês têm retrógrados? Eu tenho cinco. Cinco planetas retrógrados. Mercúrio não tem retrógrado. Há um símbolo que identifica isso. É um R maiúsculo traçado ou um R e um X. Portanto, há um R maiúsculo com um traço que é o símbolo do retrógrado. Vocês podem consultar os mapas astrológicos e veem lá nas tabelas, às vezes está juntinho ao planeta no mapa, outras vezes está nas tabelas da posição dos planetas, que o planeta está retrógrado. E, portanto,
Se têm muitos planetas retrógrados, vocês podem se sentir muito incompreendidos nesta vida. É o primeiro sinal dos planetas retrógrados. É a sensação de incompreensão. É a sensação de ser muito diferente dos outros. É a sensação de ser muito gênio ou louco. Normalmente a pessoa sente o quê? Sente que é diferente, sente que é fora da caixa, sente que não é deste planeta, sente-se um alien. Pode ter muitas dificuldades de integração e depois cada planeta tem uma leitura. Portanto, o João está a dizer aqui que eu na vida, exatamente, pode acontecer que a pessoa já se sinta um alien na vida. Portanto, não encaixa, não se sente entendida, sente que não é compreendida. Reparem, das primeiras necessidades que nós temos na vida é sermos compreendidos, é sermos escutados. Qualquer criança em pequenina, criança pequenina, lá está, porque há crianças grandes, qualquer criança precisa ser escutada. E às vezes nós não temos tempo para escutar as crianças e elas precisam sempre de muita atenção. Vocês gostam de estar a falar para uma pessoa, a contar a vossa vida e ela estar a olhar para um telemóvel? Eu não gosto. Eu sinto que a pessoa não me está a dar atenção. E, portanto, quando a gente está a falar com uma pessoa e se ela está a olhar para outra coisa, ela não nos está a dar o foco, não nos está a dar a atenção dela. E falar, ser ouvido, ser compreendido é uma sensação maravilhosa. É uma sensação maravilhosa. Se eu tenho ascendente gêmeos, eu posso ter necessidades de comunicar e de me sentir entendido, compreendido pelos outros e por mim próprio. Porque, ó Miguel, eu sinto que os outros me compreendem, mas eu próprio, eu não me compreendo. E essa sensação da gente se compreender a nós próprios, essa sensação ainda é melhor. Porque do que é que me adianta os outros me compreenderem e me ouvirem se eu tenho a sensação que eu não me compreendo? Que eu me critico, que eu me culpo, que eu não, que há qualquer coisa de muito errado dentro de mim e que me faz sentir muito diferente dos outros. Que uma coisa é a gente sentir-se diferente e está tudo bem, porque somos únicos. Outra coisa é a gente sentir que é diferente e isso é erradíssimo. Porque eu queria ser igual. Eu queria ser igual aos outros. A gente leva o tempo a querer ser igual aos outros, para pertencer, para se enturmar. Só que não. E ainda por cima, uma pessoa com planetas retrógrados, ela vai ter que passar por experiências. O Jeff Green fala-nos de que as pessoas com planetas retrógrados estão a atravessar processos de individuação mais significativos. São pessoas que estão a fazer processos muito interiores, porque elas não vêm fazer processos muito cá fora. São processos muito interiores. David, quando puderes. Oi. Não, eu tava querendo complementar isso tudo que você estava falando, porque tem algumas outras coisas que a gente vê também na astrologia clássica sobre o ciclo de Mercúrio, que isso especificamente é para análise do mapa natal, né? Não é para uma análise mundana, não é para como isso pode servir para modo geral, é no mapa natal mesmo. Quem nasceu, por exemplo, no período onde Mercúrio estacionou, seja direto, seja retrógrado, dentro de 7 dias ali do nascimento, Mercúrio está numa potência ali que a gente chama de faces, né? Numa condição que a gente chama de faces. E essa condição ela se repete toda vez que você tem um planeta estacionando direto ou retrógrado ou saindo de debaixo dos raios do Sol.
Por exemplo, tem algumas condições que os planetas eles fazem meio que esses anúncios, né? E isso é importante no mapa natal das pessoas também. E mais importante ainda é notar esses planetas que estão em faces, como Mercúrio, por exemplo, estacionando no mapa, e os períodos que esse planeta rege. A gente conversou uma vez aqui que eu trouxe aquela técnica lá anual sobre os anos que seriam regidos por determinados planetas. Então, se você está num ano de Virgem ou de Gêmeos, por exemplo, ou no ano onde Mercúrio é ativado por casa, naquela técnica, seria também um ano interessante de se observar o movimento retrógrado e direto de Mercúrio para determinar pontos importantes da sua narrativa. Muito bem. O Luís diz aqui que, sem dúvida, eu já perdi o trabalho no Mercúrio retrógrado e foi a melhor coisa que me aconteceu profissionalmente, pois se não procurasse, nunca teria profissão seguinte, que tem muito mais a ver comigo do que a anterior. Portanto, para ele, também perdeu o trabalho no Mercúrio retrógrado. Para ele, foi importante. Claro que quando a gente está no despedimento, aquilo é um baque. Aquilo dói, aquilo às vezes custa. E vem desespero, e vem medo, e vem angústia, e vem aquela sensação toda de e agora o que é que será? Mas se nós formos treinando, isto tudo se treina, tudo isto é experiência de vida, tudo isto é Saturno, não é? Não podemos garantir que qualquer experiência com Mercúrio retrógrado nos traga, a gente vai vivê-la com um sorriso lindo na cara. Às vezes não, mas com o tempo é importante que a gente ressignifique aquilo e comece a olhar para aquilo não como um azar e uma tristeza, mas como uma oportunidade para rever realmente, será que a minha alma agora quer mudar a linha do comboio e virar-se para o outro lado? E deu-me esta oportunidade. É que tudo aquilo que a gente vive aqui na Terra, antes de a gente decidir aqui em baixo, já passou por hum, projetos ao nível da nossa alma. Portanto, a nossa alma já projetou a nossa vida toda. Resta saber se a gente se alinha com ela ou se foge desse projeto. E Mercúrio é muito importante porque Mercúrio é o nosso intelecto. O Mercúrio precisa alinhar-se com a voz do coração, com a voz da alma, porque naturalmente ele não está alinhado com a voz do coração. Agora, quais são os indicadores que o meu Mercúrio natal não está alinhado com a voz da minha alma, com a voz do meu coração? Por exemplo, termos um Mercúrio oposto à Lua, termos um Mercúrio oposto à Vênus, termos um Mercúrio oposto a Júpiter, termos um Mercúrio oposto a Neptuno, termos o Mercúrio oposto a algum planeta transpessoal. Isto mostra que existe uma resistência da nossa mente, do nosso intelecto, em falar com outra parte de nós próprios. Portanto, se o meu Mercúrio faz oposições no mapa natal a outros planetas, quer dizer que a minha cabeça não quer falar com aquele planeta, o meu intelecto não quer dialogar com aquela energia. Se o meu Mercúrio não quer falar com a minha Lua, eu vou atrair experiências na vida lunares, porque tudo aquilo que eu fujo dentro de mim aparece fora de mim. Então a gente leva o tempo a fugir da nossa lua e atrai luas fora de nós. E às tantas a gente leva a fugir de experiências do nosso próprio interior e precisa atraí-las fora de nós. Eu não sei como é que se chama o capuchinho vermelho no Brasil, mas aqui em Portugal é capuchinho vermelho. Deve ser menininha vermelha ou sorrisinho vermelho. Como é que se diz capuchinho vermelho no Brasil? Hein? É chapeuzinho.
Chapeuzinho, chapeuzinho. É que Não, eu escutei um tal de cappuccino vermelho. Eu falei, o que que ele tá falando? Cappuccino? Cappuccino o quê? capu- portanto, aqui é capuchinho, capuz, e no Brasil é chapeuzinho. Ok. Estou aqui a ver as vossas mensagens. Portanto, a Susana diz-nos que tem 5 planetas retrógrados. Já valente, Susana! Portanto, para a Susana podemos dizer que é um ET. A Susana é um ET. Bem-vinda ao grupo dos deslocados terrestres. A Susana está em família aqui neste grupo. A Susana está em família. Portanto, você sente-se. Encontrei os da minha espécie. Poxa, é tão complicado encontrar pessoas da nossa espécie. Tem que ver. Eu só me posso relacionar com pessoas que tenham mais de 4 planetas retrógrados. Tem que ter, tem que ter aqui alguns itens essenciais para eu me conseguir relacionar com uma pessoa. Ela tem muitos planetas retrógrados. Então vamos continuar. Mercúrio retrógrado é um período excelente. Para quê? Para já, é um período excelente para concluir trabalhos inacabados, limpezas e arrumações, reparações e arranjos. Para limpar a casa não há melhor período. Se a gente quer destralhar a nossa garagem, se a gente quer arrumar, se a gente quer livrar-se de coisas, às vezes a gente lembra-se de começar a deitar tudo fora. Isso é normalmente, se a gente vai ver as tabelas, o Mercúrio está retrógrado. Deitar os sapatos todos fora, deitar as faturas fora. Ah, foi a Susana que aí há dias me disse: Ó Miguel, apeteceu-me deitar as faturas todas fora lá de casa. A Susana, que é taurina, portanto guarda as faturas todas das contas que paga. Eu acho muito bem, Susana. Espero que elas tenham dado uma boa fogueira, porque a gente não precisa de guardar faturas. Ahm, deitar faturas, destralhar, deitar é abrir espaço, não é? Abrir espaço. Reparações e arranjos. Portanto, se a gente tem problemas, hum, torneiras, canalização, telhados, impermeabilizações, chamar o pedreiro, pode ser uma boa altura, especialmente se o Mercúrio estiver em terra, pode ser uma boa altura para reparações e arranjos. Mas, acima de tudo, para abrandar, refletir e ponderar. Eu lembro-me de me dizerem assim: Ó Miguel, mas o Mercúrio está retrógrado, porque é que vais lançar um curso? Ah, eu gosto de lançar cursos em Mercúrios retrógrados. Eu gosto de fazer coisas importantes em Mercúrios retrógrados. Exatamente porque, como não tenho esse peso de Mercúrio, não sinto que ele me afete muito, mas eu acho que é um período onde as pessoas estão um bocadinho mais receptivas. Sem dúvida que Mercúrio retrógrado é bom, na fase do Mercúrio retrógrado, é ótimo, e ainda por mais em água, para fazermos psicoterapia, psicanálise ou regressões. Para quem quer fazer uma regressão, uma psicoterapia, voltar a fazer uma análise mais profunda das suas memórias de infância, a altura certa é o Mercúrio retrógrado. Agora, as pessoas costumam associar o Mercúrio retrógrado não a oportunidades, mas a experiências negativas, avarias, especialmente aparelhos eletrónicos, atrasos, cancelamentos, imprevistos, mal-entendidos. A gente diz uma coisa, a outra pessoa entende outra, greves, problemas de trânsito, acidentes e bloqueios.
Mercúrio retrógrado pode verdadeiramente ser um incómodo porque produz aquilo a que chamamos problemas, azares, empecilhos que nos fazem abrandar. Ora, a gente queria é acelerar. Ninguém gosta de ver os seus planos alterados. Só que a vida altera-nos os planos por bem. Esta é a mensagem mais interessante do Mercúrio retrógrado. É no momento em que a gente acha que aquilo é uma coisa má, negativa, que nos vem atrasar a vida, aquilo é uma oportunidade dos céus para a gente virar-se para o outro lado. Então, o Mercúrio retrógrado serve em muitos casos para corrigir o rumo da nossa vida, para aperfeiçoar o que já existe e garantir que o próximo passo é dado com maior consciência. Mercúrio é uma função vital em nós. É o significador do intelecto. É o planeta da comunicação. É o planeta da aprendizagem, da curiosidade, da informação. Mercúrio permite-nos dizer David. E o David olha para mim e escuta-me. Portanto, sem Mercúrio, eu tinha que fazer linguagem gestual e o David tinha que entender linguagem gestual e a gente comunicava-se na mesma. E, portanto, o Mercúrio é a capacidade que a gente tem de comunicar uns com os outros. E comunicar, normalmente, para pessoas mais verbais, é pela boca, mas o nosso corpo todo comunica. E nós temos dois buraquinhos aqui ao lado da cabeça que também são órgãos da comunicação. As orelhas, os ouvidos. Ouvir também é uma parte, se não das mais importantes, na comunicação. Vocês sabem que existem pessoas que, quando estão a falar connosco, hum, nós não estamos a ouvi-las. Estamos desejosos que elas se calem para nós respondermos. E isso revela que temos algumas dificuldades na comunicação, porque às vezes a gente acha que comunicar é abrir a boca e articular muito bem as palavras, mas comunicar é, acima de tudo, uma habilidade de estar presente, de ouvir com atenção aquilo que está a ser dito. Nós podemos também comunicar connosco próprios, nós podemos falar connosco. Não são só os malucos que falam sozinhos. Aliás, é essencial que a gente fale connosco. É essencial que a gente se pergunte: como é que estás? Como é que te sentes? O que é que precisas? Mercúrio permite-nos nomear, classificar, discriminar, analisar, criticar, antecipar cenários. Portanto, se eu tenho um Mercúrio muito acelerado, eu estou sempre a antecipar cenários. Estou sempre um bocadinho lá à frente. Diz que um planeta retrógrado precisa desenvolver as qualidades da sua regência noturna. Portanto, uma Vênus retrógrada precisa desenvolver as qualidades taurinas. Um Marte retrógrado precisa desenvolver as qualidades escorpiónicas. Um Mercúrio retrógrado precisa desenvolver qualidades virginianas, ou seja, autocrítica, maior cuidado na comunicação, maior critério, maior seleção, maior análise. O que é um bom Mercúrio? É essencialmente uma boa cabeça. Se tens uma boa cabeça, tens um bom Mercúrio. Uma boa cabeça é o quê? Para já, boa memória. Uma pessoa que não tenha memória não tem uma boa cabeça. E a gente sabe que uma pessoa muito preocupada, muito, hum, muito ativa intelectualmente, as pessoas que estudam muito, as pessoas que trabalham muito, as pessoas que não dormem, as pessoas que só dormem 4 horas por noite,
Essas pessoas lá à frente vão ficar todas chamuscadas com Alzheimer, com Parkinson. Temos o caso da Dama de Ferro, que só dormia 5 horas por noite e achava que era maravilhosa, fantástica. Vejam como ela ficou toda esclerosada, com Alzheimer, chamuscou os neurónios todos. A gente acha que lá porque tem muito rendimento intelectual, o nosso cérebro precisa descansar, a nossa cabeça precisa de descanso. Se a gente não descansa a cabeça, o corpo pode descansar, mas descansar a cabeça. Eu tive esta semana uma consulta de uma senhora que lhe dizia: Miguel, eu para descansar leio um livro. E eu a dizer-lhe: oh senhora, não, o que você precisa aprender é descansar mesmo. Porque ler um livro não é para descansar, ler um livro ainda é estímulo intelectual. Parece que a gente tem uma dificuldade em não fazer nada. É importante a gente aprender a não fazer nada. Cultivar o nada fazer. Se não sabes não fazer nada, ou seja, se não sabes estar quieto, parado, é mau sinal. Não tens uma boa cabeça. Portanto, uma boa cabeça precisa de boa memória. Eu tenho que me lembrar das coisas. Onde é que pus a chave do carro? O que é que eu comi ontem? Quer dizer, eu não me lembro de tudo. Há coisas que a gente se lembra, mas quando a gente começa a ficar esquecido, já é um mau sinal. Depois, a disposição. Uma boa cabeça é, acima de tudo, uma pessoa com boa disposição. Uma pessoa que está sempre zangada, sempre rabugenta, sempre trombuda, com mau humor. O humor é muito indicador se a nossa cabeça está descansada ou não. Portanto, a nossa disposição, o nosso mindset. Uma pessoa que não dorme fica rabugenta, vai para o trânsito, é o caos, fica irritada. Quando virem uma pessoa muito irritada, significa que ela está a dormir mal, que ela não está regulada, que ela está sob grande stress nervoso. Isso tudo é Mercúrio. Nós precisamos ver se a nossa cabeça está excitada ou se está descansadinha. Depois, uma boa cabeça é uma cabeça que tem curiosidade, está disposta a aprender, tem foco, tem atenção. Se eu não consigo ficar 5 minutos quieto, se eu não consigo ficar 5 minutos a ouvir alguma coisa, se a minha atenção está constantemente fragmentada, dividida, dispersa, isso já é um sinal de que o meu sistema nervoso já está inflamado, já está adoecido. Portanto, já tem excesso de estímulo, já está hiperestimulado. E um sistema nervoso hiperestimulado, ele desenvolve déficit de atenção. Por outro lado, uma boa cabeça é uma pessoa que sabe estar calada, sabe estar em silêncio, não foge do silêncio. É alguém que capta intuições, que comunica necessidades de forma clara, sem enxovalhar ninguém, sem criticar ninguém. E, acima de tudo, uma boa cabeça é alguém que vive no presente, que vive no agora. Se tu não vives no agora, a tua cabeça vai adoecer. Se tu vives constantemente no que vais fazer daqui a pouco, no amanhã, no mais logo, se tu nunca estás verdadeiramente aqui, se tu nunca estás verdadeiramente dentro do teu corpo, estás sempre a navegar na maionese, estás sempre longe e distante, no mundo das ideias, se a tua cabeça está sempre muito quente, se a tua testa está mais quente que a tua barriga, significa que tu vives no mundo out of body, fora do corpo. Vives no mundo das ideias, não vives no presente. E isso vai ter consequências. A retrogradação é boa ou é má? Como nós já vimos, é ótima. Portanto, quando virem o Mercúrio retrógrado,
Façam o favor todos de bater palmas. Yeah! Mercúrio está retrógrado, é uma coisa ótima. Um planeta retrógrado perde capacidade de agir de forma direta, consistente e eficiente. Funciona como alguém que muda de direção, recua ou revê os seus passos. A retrogradação tende a inverter ou a interiorizar a função do planeta. Em vez de favorecer a progressão linear, convida à revisão, à reconsideração, ao aperfeiçoamento. Não significa de todo acontecimentos negativos, mas sim uma alteração no ritmo habitual. Algumas manifestações de Mercúrio, manifestações positivas de Mercúrio retrógrado, estão relacionadas com reencontrarmos pessoas importantes, pessoas significativas da nossa vida. Reencontrar amigos, reencontrar familiares, reencontrar pessoas e bens. Um planeta retrógrado leva-nos sempre para o sufixo re, re, rever, repensar, reformular, reorganizar, reavaliar, ressignificar, repetir, reconsiderar, recolher. Então agora vamos falar do Mercúrio retrógrado propriamente dito em Caranguejo. Teve início no dia 29 de junho e prolonga-se até 23 de julho, do grau 26 até ao grau 16. Portanto, é completamente caranguejo a andar para trás. Caranguejo por si já anda para trás, já anda para o lado. O Mercúrio retrógrado em Caranguejo é um regresso, em vez de ser um regresso ao futuro, é um regresso ao passado. É um regresso ao passado. E podemos regredir para experiências onde éramos frágeis, onde tínhamos vergonha, onde tínhamos medo, onde nos sentimos indefesos, onde nos sentimos molinhos. Caranguejo é um signo de água cardinal e é governado pela Lua. Portanto, o foco racional e objetivo do Mercúrio fica completamente afogado nas águas da Lua, o território sentimental da Lua. Não sei se vocês sabem, mas os Mercúrios em Peixe, em Caranguejo e em Escorpião são Mercúrios mais calados, mais introvertidos, são pessoas que falam pouco, são pessoas que são mais observadoras, são mais ratos, ou seja, são mais de olhar do que falar. Não pensem que vão encontrar estas pessoas a falar imenso. Não, elas não falam muito. Elas são mais observadoras. Mas quando falam, falam com intimidade. Ora, falar de intimidade, eu não vou falar com toda a gente. Portanto, falo com poucas pessoas, falo pouquinho, sou mais acanhado, tenho mais vergonha, estou mais conectado com os sentimentos, tudo aquilo que falo tem sempre uma grande carga emocional. Em Caranguejo, a mente tende a racionalizar através da memória das experiências vividas, que nos sensibilizaram ou fragilizaram e podem ainda conduzir-nos inconscientemente. Durante este período, os processos de revisão de Mercúrio incidem sobre assuntos ligados a caranguejo, família, passado, história pessoal, vínculos, hábitos enraizados e segurança emocional. É um período favorável para nos reconectarmos com as nossas emoções. Eu não sei se vocês sabem o que é que são emoções. Mas emoções são aquelas coisinhas que a gente via no filme do Divertidamente, que havia a vergonha, a tristeza, o medo, a alegria. São aquelas coisas, não sei se vocês sabem, que nos governam completamente a vida.
Ora, as emoções são essenciais. As emoções governam a nossa vida. E no nosso cérebro, o nosso cérebro é tripartido, tem um núcleo intermediário central que é o sistema límbico. Portanto, o nosso cérebro tem uma meia parte, quer dizer, um terço do nosso cérebro é emocional. Do nosso cérebro tem ali o sistema límbico, que é todo ele governado pelas emoções. Portanto, o nosso mercúriozinho fica completamente possuído pelas nossas emoções, pelas coisas que a gente sentiu, pelas nossas memórias, pelas coisas que a gente tem cá dentro. E às vezes a gente não está a reagir ao que nos está a acontecer, a gente está a reagir à forma como a gente percepcionou. Mercúrio em Caranguejo é uma oportunidade para nomear necessidades emocionais e dar voz ao que foi calado. Portanto, muitas das vezes a gente cala e com Mercúrio em Caranguejo é uma altura excelente para nós darmos voz, Mercúrio, aos sentimentos que temos dentro de nós. É muito importante olharmos para a casa astrológica que compreende estes graus do 26 ao 16 do Caranguejo, vermos onde é que este Mercúrio está a patinar, tirarmos algumas ilações, porque as casas que abrem com Gêmeos e que abrem com Virgem também vão patinar neste período. Portanto, são casas onde nós vamos andar a dever a reorientarmos-nos, não é? Para outro lugar, para outro sentido. E quer dizer, é imperativo que esse sentido seja para dentro. Primeiro, consultar o nosso coração. Primeiro, consultar a nossa sensibilidade. Porque uma pessoa que tem um Mercúrio em água tem que consultar a sua sensibilidade, tem que se guiar pelos sentidos mais emocionais e não tanto pela sua racionalidade. Um dos exercícios mais transformadores é: será que há espaço na nossa vida para expressarmos e reconhecermos emoções? Qual é a emoção mais difícil que nós temos, que nos é mais difícil de expressar? Será a vergonha? Será a tristeza? Há pessoas que têm muita dificuldade em expressar estou triste, em reconhecer que estão tristes. Isso tem uma história. Outras pessoas têm dificuldade em reconhecer que sentem medo. Às vezes elas, durante o seu desenvolvimento, não tiveram ninguém que as suportasse, que as amparasse. Então não era seguro para elas sentirem medo. Então guardaram o medo. Há certas emoções que a gente guarda. A raiva. Será que nós conseguimos expressar raiva? O nojo. Será que nós conseguimos expressar nojo? Surpresa, alegria. Temos aqui umas 6 ou 7 emoções básicas para podermos fazer este trabalhinho proposto de reconhecermos emoções e vermos se as estamos a expressar na nossa vida. Já que o Mercúrio está em Caranguejo, a conversa tinha que bater aos sentimentos, às emoções. Temos que aprender a dialogar com o nosso coração, com os nossos sentimentos. Pronto, acabei a missa. Agora estou disposto a ouvir aquilo que vocês queiram perguntar. Não tem nada para perguntar? Ficamos por aqui. Ai, a Tatiana quer perguntar. Faça favor, Tatiana. Eu não quero perguntar nada, eu só queria partilhar. Há bocado o Miguel estava a falar sobre o falar com o corpo, e eu ontem li um artigo muito interessante sobre uma senhora, uma rapariga de 48 anos, que se curou de dores de cabeça crónicas porque começou a falar com o corpo.
começou perguntava, eu comunicava de manhã, dizia, olha, hoje intestino, hoje sinto que não estás muito bem, blá blá blá, e ela diz que curou-se de dores de cabeça crónicas. Ela era acompanhada por um neurologista que não conseguia fazer nada. Diz que aquilo foi uma coisa brutal. Acho que até há um livro sobre isso, que depois o próprio médico escreveu. Eu achei muito interessante. Muito interessante. Quer dizer, Sim, o muito giro. próprio Freud já estipulava que aquilo que nós não falamos, que aquilo que nós não verbalizamos, vira sintoma. E, portanto, falar é dar voz, é nomear. O Mercúrio é um planeta importantíssimo. O Mercúrio é um planeta muito pequenino, muito rápido, mas tem uma importância muito grande nas nossas vidas. E é importante que a gente olhe para ele e lhe dê a importância necessária. Ele não é patrão, ele é empregado, ele é uma ferramenta. Precisamos usar essa ferramenta nas nossas vidas, olhar para essa ferramenta no nosso mapa e vermos o que é que ela pode fazer por nós. O que é que a nossa cabeça pode fazer por nós? Pode enterrar-nos ou pode ajudar-nos? A nossa cabeça joga a nosso favor, ajuda-nos ou prejudica-nos? Às vezes prejudica-nos, mas é importante que a gente possa transformá-la e trabalhá-la, porque o Mercúrio também se trabalha. O Mercúrio também se aprende a transformar, a melhorar, e nós precisamos estudar, porque estudar é uma das formas mais eficientes, estudar, ler sobre assuntos, sobre autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal. Estudar é uma das formas que o nosso intelecto tem para se orientar e capacitar com mais ferramentas e melhores ferramentas, porque às vezes não é uma questão de quantidade, mas sim uma questão de qualidade. Meus queridos, um beijinho e um abraço e vemo-nos na próxima quarta-feira. Hoje o tema foi Mercúrio retrógrado. Um beijo, um abraço. Foi um gosto estar aqui com vocês.